Voltamos com o Semana Esportes aqui pela TV Semana, com espaço aberto para destacar o Cruzeiro. Mas antes eu lembro que você acessa o nosso site, www.semana.tv, e tem aí disponível a nossa programação em tempo real. Bom, de imediato então, falando do líder do Campeonato Brasileiro, cada vez mais líder, né? Primeiríssimo colocado da competição. O Cruzeiro recebeu ontem o Bahia jogando no Mineirão. A gente vai ver as imagens aí, ó. E a equipe celeste conseguiu mais uma vitória. Porém, o Bahia abriu o marcador, né? E, portanto, o primeiro gol foi assinalado pela equipe tricolor da Boa Terra. Gol marcado, inclusive, pelo Rafael Miranda. Deixa eu ver nos lances aí, no decorrer dos lances. O gol do Rafael vai passar para você, né? Rafael Miranda já jogou no Atlético, né? Se não me falha a memória, em meados do ano 2000. Então, o tricolor da Boa Terra abriu o placar e esse foi o placar da primeira etapa. 1 para o Bahia, 0 para o Cruzeiro. E no segundo tempo, o Cruzeiro conseguiu virar mais uma partida em que sai em desvantagem e com isso obter mais 3 pontos na tabela de classificação. Os gols da equipe celeste na segunda etapa foram do Everton Ribeiro, né, na cobrança de penalidade, e depois do Ricardo Goulart. Coincidentemente, os dois jogadores que vieram da seleção brasileira, né, que eram até certo ponto dúvidas se iriam entrar em campo ou não, jogaram na terça, viajaram na quarta, na quinta entraram em campo e foram responsáveis pelos gols da vitória azul celeste. Agora, esse pênalti marcado a favor do Cruzeiro é discutível, né, tem dado o que falar, sobretudo pelo fato de muitas pessoas estarem dizendo que não foi pênalti. Né? É um lance duvidoso, né? O jogador celeste foi realmente atingido, de uma certa forma, pelo atleta baiano, mas o que se discute até que ponto esse toque, né, do jogador do Bahia foi suficiente para derrubar o jogador do Cruzeiro na área. A arbitragem, além de assinalar a penalidade quando estava 1-0 para o Bahia, expulsou o jogador baiano, o que facilitou muito aí as ações da equipe celeste, que não tem nada com isso, e venceu e segue firme aí rumo à conquista de mais um título do Campeonato Brasileiro. Meu amigo André, o Cruzeiro não tem nada com isso, né? Fez a sua parte, e aliás fez uma partida boa, acertou a trave 3 ou 4 vezes, e se o juiz não tivesse assinalado esse pênalti duvidoso, acho que o Cruzeiro venceria de qualquer maneira, porque a vitória era questão de tempo, tamanha a superioridade celeste em relação ao seu adversário, que era o lanterna e segue sendo o lanterna da competição, o time do Bahia, né? É o jogo dos dois extremos, né? Primeiro colocado contra o último. André. Eu citei ontem, no programa de ontem, que seria um jogo difícil, né? Apesar que o Cruzeiro mandou no jogo tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, mas seria um jogo difícil, o placar apertado. Agora, foi um segundo, né? O próprio nosso diretor que falou que foi pênalti duvidoso para ele, porque pela Sport TV, pela SBN, pela Fox, pela Globo, todo mundo concordava que foi pênalti. Inclusive aqueles que estou torcendo para o São Paulo passar o Cruzeiro, que é a imprensa paulista, também concordava que foi pênalti. Então, aí não tem que se discutir. Se tratando da expulsão do jogador do Bahia, quantas vezes já viu falar que aquele lance de ironia, bater pau para o juiz, fora que a gente não sabe dentro do campo quem ele falou com o juiz, quem ele falou. A gente não sabe o que ele falou, mas bateu palma lá e falou alguma coisa, já tinha o amarelo e recebeu o vermelho. Então, também, na minha opinião, importante agora relaxar, concentrar, que o jogo domingo vai ser um jogo muito difícil, e vamos que vamos, Cruzeiro, 0! Jorginho, o time com a grandeza do Cruzeiro, com a qualidade que tem o Cruzeiro, e que certamente venceria de qualquer maneira a partida, não precisa de ajuda de arbitragem, né? Não teve. Mas já estava na cara que a arbitragem ia dar uma ajuda pro Cruzeiro. No momento que foi escalado um juiz, nunca apitou um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Quando foi escalado esse juiz, sem nenhuma experiência, nunca apitou um jogo de Campeonato Brasileiro, já estava na cara de que esse juiz, apitando dentro do Mineirão, ia mesmo nos lances de dúvidas e ia dar para o Cruzeiro. Isso aí dentro da área não é a questão da penalidade, eu não vou questionar, porque eu entendo, mesmo sendo um pênalti um pouco mandrake, alguns juízes dão aquele tipo de pênalti, outros não. Não vou questionar. Agora, a expulsão do jogador, sim, ela poderia ter sido evitada, sim. O jogador não cometeu ato disciplinar nenhum. Você estava dentro do campo, tinha sido punido. Você estava dentro do campo lá para escutar quem falou. Já tinha sido punido com um cartão amarelo, certo? E o juiz, por falta mesmo de comando, por falta de experiência, deveria sim ter passado por cima, porque o fato do jogador ter batido palma, um jogador que já leva um amarelo,
toma um pênalti meio duvidoso. Um time que está na segunda divisão, está com as dificuldades que está. Um juiz que está começando agora no futebol brasileiro. Nunca tinha pitado um jogo de Série A. Ele faltou sim, você está entendendo? Com o bom senso, não deveria ter expulsado o jogador, porque ele prejudicou o Bahia e muito. E o Cruzeiro só veio a vencer o jogo depois que expulsou o jogador. Manda um e-mail lá para a CBF, lá, bota seu ponto de vista lá. Não vou mandar e-mail, vou mandar fax. Lá não sei se vocês mandam e-mail para a CBF lá. Vou mandar você consegue fazer uma coisa aí? Vou mandar e-mail. Você estava dentro do campo, sabia que o jogador falou com ele? Vocês mandam Você estava dentro do campo, sabia que o jogador falou com o juiz? Não falou nada. Expulsou. Teve leitura labial do jogo ontem. Expulsou o jogador, porque é de um time que já está lá na zona lá de rebaixamento. E daí? Queria ver ele expulsar um jogador num clássico contra o Atlético. Se ele expulsa um jogador porque bateu palma. É lógico que bateu palma. Queria ver ele expulsar. Queria ver ele expulsar um jogador lá na arena contra o Corinthians. Dentro do campo. Que o jogador do Corinthians bateu palma. O jogador do Corinthians está dando murro, rapaz, nas costas de juiz, no pescoço do juiz. Eles não expulsam. Tá dando pancada e não é expulso. Agora é assim? Vai para julgamento. Eu falei desde o início aqui do programa aqui, várias vezes, que você puxou a arbitragem do futebol paulista. Vocês falaram que não tinha nada a ver. Cerca podre, que é o jogador do Bahia. Nós somos líder, rapaz. Que é do Bahia. Nós estamos 14 pontos à frente ou mais. Ninguém está falando aqui que vocês vai preocupar, recuperar, ganhar jogo. Vocês são líderes na mão grande. Que mão grande? Todo mundo. Já estamos 6 jogos já prejudicados. Ó, Cruzeiro. Engraçado é o seguinte, né? A mão grande. O pessoal aí de casa. Teve 6 ou 7 erros contra o Cruzeiro hoje, grotesco na arbitragem. Duvidoso que ele negócio da expulsão que está falando aqui, tem que pegar no pé. Na verdade, André, não é um erro duvidoso, foram 2, né? Que 2? O pênalti e a expulsão. Você está sendo contra toda a imprensa nacional. Eu não tenho que preocupar com a imprensa nacional, não. Eu trabalho em imprensa nacional, trabalho na TV Semana. Será que todos estão errados? Imprensa nacional, eu duvido muito que todos os profissionais de todos os canais que você citou acharam que foi pênalti. Todos falaram. Porque cada um tem 10, 12, 15, 20, 30 comentaristas. Todos eles com unanimidade. Vê o jogo, pode ser só antes. Durante, presta depois, atenção. TV, tudo. A minha opinião é minha, não é opinião de imprensa nacional. Pois é, você está todo contra a minha opinião é minha. Sua está certo? Eu não estou contra ninguém. Eu tô a favor, é a minha opinião. Ô, meu amigo Curió, meu amigo Curió aí do bairro Santa Zita, que jogou muita bola, Curió, foi um veloz ponteiro. Curió, gente boa. Tá vendo, Curió? É isso aí que você falou, o homem fica aqui, passa a mão, fica aqui virando, coçando o saco. É esse que é o cara, Curió. O Curió falou pra mim. Fala pra ele, explica pro Curió. Me ajuda aí, coçando. Que isso? Me ajuda aí, ué. Você arruma um fundo do Jorginho aí. Não é isso não, Curió. Você é problema vocês dois aí, ó. O Curió, o negócio é o seguinte, o homem não aceita nada contra o Cruzeiro, mesmo que seja uma coisa que tenha sido vista por todo mundo, uma coisa, né, discutível. Eu não estou dizendo que foi ou que não foi pênalti, estou dizendo que o pênalti foi discutível. E a expulsão poderia ter sido dado o cartão amarelo, como foi. E o juiz contemporizado é o pobre do Bahia, o último colocado do campeonato, está vencendo por 1-0. Os erros foram primordiais para que o Cruzeiro vencesse a partida, embora o Cruzeiro não precisasse disso, porque tem um time muito melhor e venceria de qualquer maneira. Bom, é o seguinte... O Cruzeiro tem 46 pontos, é líder com todos os méritos, André, do Campeonato Brasileiro. Vai ser campeão brasileiro também, com todos os méritos. Já é o campeão, falta só homologar, formalizar. Então não precisa ficar desesperado por causa de um lance duvidoso. Não é duvidoso, é opiniões diferentes. Essas coisas fazem parte do futebol. E acontece em todas as rodadas. Semana passada foi Flamengo e Curitiba o assunto, né, da discussão em virtude de pênalti que foi e que não foi. Agora foi esse. No jogo do Flamengo dessa semana, que nós fomos derrotados lá pelo Goiás, houve um pênalti claro também pro Flamengo, o juiz não deu, nem se falou. Quer dizer, toda rodada tem lance polêmico. Faz parte do futebol. Vocês não vão importar. Isso faz parte do futebol. Agora Cruzeiro 46 pontos, São Paulo 39. Domingo, São Paulo e Cruzeiro. Simplesmente o clássico do primeiro com o segundo colocado, no Morumbi, baita jogo, e se o Cruzeiro vencer, meu amigo, aí o Cruzeiro vai a 49, São Paulo com 39, uma ampla vantagem, será, uma vantagem muito boa, né? Será ampla, 10 pontos para o segundo colocado, e aí o que eu estou dizendo aqui já vai estar praticamente configurado com o Cruzeiro assegurando essa conquista, né? Então, domingo como se diz, o jogo válido por 6 pontos, um jogo de 6 pontos, como se diz, porque o Cruzeiro poderá, ao vencer, presta atenção aqui, André. O Cruzeiro poderá vencer, presta atenção aqui que eu estou falando. Critica, você reclama, elogia, você não vê. Então é o seguinte, o Cruzeiro vencendo abrirá 10 pontos de vantagem, e aí, meu filho, a taça já está lá na Toca da Raposa do ano passado. Ainda não. Pode abrir o espaço para colocar mais uma lá. Ainda não. Bota um pé no chão, devagarzinho. O cara tá falando, você me chama de saco, pô. Pelo amor de Deus. Né, Jorge?
Fica igual o malabarista ali. Você tem que prestar atenção no telespectador. Pois é, me ajuda aí. Lutador de MMA, né? Mas aí, igual eu falei, estou com o pé no chão, vou devagarzinho, cada etapa, cada jogo é jogo, cada jogo tem uma história diferente, vamos com calma que o caminho é esse mesmo. Vamos que vamos. Esse equilíbrio, né, essa ponderação do André seria uma suposta humildade do cruzeirense ou seria uma forma de se resguardar para evitar o pior no futuro, o que eu acredito que aconteça? Sempre. Eu não conheço cruzeirense humilde. Os cruzeirenses, eles se julgam acima de tudo. Eles são os mais bonitos, são os mais ricos, são os mais elegantes, são os melhores, tudo deles. Eles não reconhecem. E tem um defeito gravíssimo os cruzeirenses, tá? Quando tá por baixo, corre tudo, desaparece. Os atleticanos não. Nós estamos lá, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Nós estamos ali agarrados com o galão da massa. Eu fiquei preocupado agora. Cruzeirense não. Se levar chumbo na asa, desaparece tudo. Eu fiquei preocupado agora. Na minha opinião, e é a verdade. Não há bem que nunca dure, nem mal que nunca acabe. Já diria meu falecido avô, o senhor Tonico, Deus o tem. Então o que acontece? O Cruzeiro hoje está perpetuando, né? Mas e no futuro próximo, ou no futuro distante, sei lá, você começar a perder, a fase ficar ruim, não vão perder o parceiro de programa aqui? Não, tem 45 anos. Eu fiquei comentando na boa fácil, né? 45 anos que eu sou cruzeirense, e até hoje eu sou cruzeirense, por que eu vou deixar de ser cruzeirense? Para com isso. Se eu tivesse caído na Série B, talvez, não sei, quem sabe, né? Igual esses que já caíram. Posso cair para a Série B, para a Série C, para a Série D. Eu vou ser galão da massa, rapaz. Aqui não tem disso, não. Na alegria, conosco esse negócio. 45 anos cruzeirense. Cai e levanta, aqui não tem disso, não. Nosso tempo já se esgotou nesse bloco. No próximo bloco, o assunto é o Clube Atlético Mineiro. O Galo foi a São Paulo e eu falei que ontem, acho que o Galo não tem força para superar o Corinthians e isso aconteceu. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. O Galo foi derrotado lá em São Paulo e a gente traz os detalhes desse jogo, comenta sobre a partida na sequência aqui no Semana Esporte. Até já.